Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Que a bênção do Senhor seja com todos vocês. Você que está chegando para participar dessa live conosco. Hoje, sexta-feira, 11 de fevereiro, depois do meu tempo a sós com Deus, desde as 4:30 da manhã, depois de um tempo de oração com os colegas pastores, acabamos agora de orarmos juntos. Acabamos de orar juntos, intercedendo uns pelos outros, pelo ministério do outro. Estou agora aqui desse lugar lindo e maravilhoso que Deus preparou para estarmos juntos e, claro, compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem nos dado. E eu quero nessa manhã agradecer a Deus por sua vida, pedir que, se você puder, compartilhe esse link. É muito gratificante poder, mesmo num tempo de férias, de descanso, compartilhar a palavra de Deus. A gente tira um tempo de renovo, de descanso, mas a gente não se afasta de Deus, nem tira férias de Deus, e nem abre mão do compromisso de pregarmos a palavra. Com a live de ontem, pela graça e misericórdia do Senhor, já alcançamos mais de 300 pessoas. Tem sido muito bom o retorno. E aqui estamos, mais uma vez, para fazermos o que Deus quer que façamos. Está aí esse cenário lindo, criado por Deus. Acordei às 4:30 da manhã, fiquei um tempo orando com a minha esposa. E aí, quando deu 5:40, vim para esse lugar. Olha aí, amanhecer do dia nesse lugar lindo demais. Deus é bom e Deus tem uma palavra. Quero agradecer a você que está aí. Muito obrigado. Está friozinho aqui. Nós estamos em Gramado, bem gostoso. E o sol está nascendo, olha aí. Você pode perceber atrás de mim, ó. Olha onde eu estou aqui. Cercado por uma floresta, um bosque de oração. Lugar de você chegar e chapar o coco, trincar o capacete, falar com o Papai do Céu. E eu quero agradecer a você por estar aqui. E se você quiser, você pode compartilhar desse link, porque eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero começar testemunhando algo para você. Ontem à noite eu fui dormir e eu pedi para Deus, a minha oração: Senhor, traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E Deus me fez lembrar que há 10 anos atrás eu estava vivendo um momento
bastante complexo na minha vida e eu não sabia discernir o que estava acontecendo. Estava indo tudo muito bem e de repente as coisas começaram a tomar um rumo diferente. E naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo. Só que em 2010 eu tinha feito uma oração para Deus. Eu tinha lido o livro A Oração de Jabes e eu ousei fazer aquela oração. Pedi para Deus alargar minhas fronteiras. E justamente em fevereiro de 2013, final de 2012 começaram a acontecer algumas coisas. E em fevereiro de 2013 chegou ao ápice dos acontecimentos. Eu estava há pouco instante conversando com um dos colegas, um dos pastores que trabalhava comigo naquela época na congregação. Justamente em fevereiro de 2010. Eu estava pastoreando em uma comunidade e as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Estava muito bem, ministerialmente falando, fazendo um trabalho muito lindo, com crianças. Tinha uma casa de acolhimento para crianças vítimas de abuso, de maus tratos. Uma casa de recuperação para usuário de drogas. Fazendo um trabalho social muito relevante. De repente as coisas começaram a tomar um rumo diferente. Mas Deus queria que eu avançasse. Eu não estava conseguindo entender o recado de Deus. Deus queria que eu conquistasse, que eu fosse além. Deus queria que se cumprisse na minha vida a oração que eu tinha feito. E Deus começou a cercar-me com circunstâncias para forçar a minha saída. E Ele permitiu que algumas coisas desagradáveis viessem a acontecer. E hoje eu entendo que se eu não tivesse saído da zona de conforto, eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. E é sobre isso que eu quero falar para você. Sobre avanço. Nós aprendermos a discernir o tempo e o modo como que Deus faz as coisas. Às vezes Deus quer que vivamos algo diferente. Deus tem o melhor para nós. E às vezes, por não entender o propósito, o plano de Deus, o propósito e o plano de Deus para as nossas vidas, nós ficamos temerosos, presos a situações, com medo de avançar e de se lançar nos braços do Senhor. Mas como Ele é eterno e o propósito dele se cumpre, às vezes Ele permite situações. Às vezes Ele permite até lutas para nos forçar a ir ao propósito que Ele tem para as nossas vidas. Em Atos capítulo 27,
O apóstolo Paulo, depois de viver um tempo de perseguição pelos judeus, ser acusado injustamente de algumas coisas, Deus permitiu que ele fosse para Roma. Só que ele não foi para Roma como missionário. Capítulo 27 de Atos mostra que o apóstolo Paulo estava indo para Roma como prisioneiro, dentro de um navio com mais de 275 pessoas. E ele era um dos prisioneiros. E a Bíblia diz que o navio ele estava no mar Asiático. De repente começou uma forte tempestade, soprando um vento sul, Atos 17, verso 13. E uma grande tempestade, de maneira que o navio ficou à deriva durante 14 dias. Eles estavam sem ver o sol e a lua. Só você acompanhar aí na sua Bíblia, Atos capítulo 27. E o desespero começou a tomar conta de todas aquelas pessoas, de maneira que eles começaram a jogar a carga do navio no mar. O navio sendo levado à deriva pelo vento, uma tempestade. 13 dias. O desespero, o caos tomou conta de todos ali. Mas a Bíblia diz algo interessante. Os versículos seguintes diz que o apóstolo Paulo, num determinado momento, todo mundo agitado, o apóstolo Paulo se levanta e, havendo muitos dias que não comia nem bebia, Paulo pôs-se de pé, verso 21. E ele disse assim: Senhores, tenham de bom ânimo. Preste atenção, querido, nesse relato. Esse homem estava vivendo numa tempestade, de um navio, à deriva, 13 dias sem ver o sol, sem ver a lua. O desespero, 275 pessoas. Todo mundo querendo viver, jogando as cargas, jogando tudo fora. E esse homem se levanta no verso 21 e diz: E havendo já muitos dias, não se comia e nem bebia, o desespero tomou com todos. Então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Homens, nós vamos sofrer prejuízos, mas ninguém vai perecer. Porque o Deus a quem eu sirvo me visitou esta noite e disse que não era para que eu temesse, porque apesar do prejuízo, eu ia chegar ao meu destino. O navio se arrebenta, eles nadam, vai para uma ilha. Paulo é picado por uma víbora, não morre. Acontece milagre, ele cura toda uma ilha. Deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã. Você que está aí. Quando Deus quer nos levar a algum lugar, Ele nos leva. Amado, nós temos que estar atento à voz de Deus.
Às vezes nós desistimos com muita facilidade dos propósitos, dos projetos que Deus tem para as nossas vidas. Eu falei ontem aqui na live que o fato de nós vivermos o sobrenatural de Deus, ou vivermos no sobrenatural de Deus, não significa que nós não vamos passar por lutas, enfrentar lutas. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus é fiel. E nenhuma de sua palavra se perde, nenhuma de sua promessa deixa de se cumprir. Deus tinha dado uma promessa para Paulo, ele ia chegar a Roma, ele convinha que ele pregasse aos gentios. E a palavra estava de pé. A expectativa de Paulo em meio à tempestade, em meio ao perigo de morte, em meio à escuridão, em meio ao desespero, a expectativa de Paulo é que ele chegaria onde Deus falou que ele ia chegar, ele ia para Roma. Não temas, porque convém que você esteja diante do imperador, você vai testemunhar para ele. E o apóstolo Paulo está naquele navio, à deriva, há 13 dias, sem ver o sol, sem ver a lua. Em meio a tudo isso, ele diz: olha o Senhor que eu sirvo, Atos 27 e 21. Olha, o Deus que eu sirvo me visitou esta noite e disse que era para que eu não tivesse temor, porque o que ele tinha falado que ia acontecer na minha vida vai acontecer. Deixa eu te falar em nome de Jesus. O Deus que você serve, ele é fiel para cumprir a promessa que ele fez na tua vida. Mas você pode dizer assim: ah, pastor, mas está demorando. Ei, deixa eu te falar algo, querido. Entre a promessa e o cumprimento dela, existe uma ponte, essa ponte chama-se tempo. Deixa eu te falar, Deus não está preparando algo para você. Deus está te preparando para te entregar algo que já está preparado por você antes da fundação do tempo. Leia Efésios capítulo 1. Mas graças a Deus que já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Antes da fundação do tempo, aquilo que Deus tem para você já foi preparado antes da fundação do tempo. E por que eu não recebi ainda, pastor? Porque o seu coração está desalinhado com o coração de Deus. Ou Deus está te preparando, que o que Ele tem para te dar é tão grande, que se você não estiver preparado, você vai se perder com aquilo que Ele vai te dar. Por que Sara não ficou grávida de Isaac no primeiro ano da promessa? Por que só depois de 24 anos? Porque durante aqueles 24 anos Deus estava alinhando o coração de Abraão. Se você ler Gênesis capítulo 17, você vai ver que Abraão já tinha se desviado da rota, tinha ido para o Egito, tinha ido para Gerar, tinha mentido que Sara era sua irmã, tinha sugerido pela própria Sara se deitado com uma serva, tendo filho fora do projeto de Deus, já tinha Ismael. Aí quando chega no capítulo 17 de Gênesis, Deus chama Abraão, fala: Abraão, você quer mesmo ser abençoado? Você quer alcançar a promessa que eu tenho para a sua vida? Seja íntegro, anda na minha presença, ser perfeito. Meu irmão, Deus não vai nos confiar nada, Deus não vai te dar nada se você não tiver com o coração alinhado com o dele. A promessa está demorando, não é porque Deus não é capaz de cumpri-la. Não é porque Deus tem dificuldade, não é porque o céu está em crise, está faltando material celestial para projetar aquilo que Ele quer te dar. Não, o céu não tem crise.
Deus não te deu ainda, Deus não deu ainda, porque você não chegou no nível que Ele quer. A Bíblia diz que após a fala de Deus para Abraão, o ajuste, Abraão se lança aos pés do altar do Senhor. E 1 ano depois, Isaac nasceu. Mas Deus é fiel. A Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Até o choro, até a dor, tem prazo de validade. Quem disse que crente não chora? Quem disse que o fato de você ser servo do Senhor, ser uma serva do Senhor, você não vai passar por luta? Não vai passar por tribulação? Quem é que te disse que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou? Irmão, tudo está no controle. Tá vendo assim, ó? Assim como está essa água aqui, esse lago, paradinho, ó. Tem vida. Deus está no controle. Deus conhece cada peixe que está nesse lago. Tua vida está assim, as coisas estão assim, não perdeu o controle. Deus está no controle da situação, meu irmão, minha irmã. Deus não perdeu o controle. Toma ciência disso, Deus não perdeu o controle. Então eu quero nessa manhã, desse lugar, trazer essa reflexão para você. O apóstolo Paulo estava ali, vivendo aquele momento de perdas. Quem disse que o fato de você servir ao Senhor, você não vai sofrer perdas? Quem disse que o fato de você servir ao Senhor, portas não se fecham? Só que tem um detalhe. Recebe essa, é profética. Quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem outra maior. E eu declaro em nome de Jesus que a porta que se fechou na tua vida, ela não se fechou sem Deus permitir. A porta que se fechou na tua vida foi fechada porque Deus tem uma maior para abrir para você. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus está abrindo portas grandes para a tua vida. O anjo, a visitação que Paulo tem, Deus fala assim, vocês vão sofrer perdas, mas ninguém vai morrer. É o verso 21 do capítulo 27 de Atos. O Deus que eu sirvo me visitou essa noite, dizendo que nós vamos sofrer perdas, vamos ter prejuízo, mas ninguém vai morrer. Paulo teve prejuízo, mas não morreu. Paulo sai daquele navio a nado. Ei, meu irmão, às vezes para sobreviver você tem que nadar, você tem que se esforçar. Deus fez com que aquele navio fosse despedaçado numa rocha, bem numa ilha. Paulo desce daquele navio, ele vai catar graveto para fazer uma fogueira para aquecer aqueles homens que naquela noite fria sobreviveram depois de nada, todos molhados com a roupa. Eu fico pensando no o tamanho da consciência ministerial que Paulo tinha. Mesmo sofrendo naufrágio, mesmo tendo que nadar, se esforçar, ele não perdeu o foco da missão dele. O problema, irmãos, é que quando vem a luta, vem a tribulação, a primeira coisa que a gente faz, perde o foco, tira o foco de Deus. Quando você lê 1 Pedro capítulo 5, o verso 7 diz assim, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual você deve resistir firme na fé. O que o texto está nos ensinando? Que a ansiedade faz com que percamos o foco de Deus. O grande problema é que quando vem as lutas, você perde o foco de Deus. Hebreus capítulo 12 diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meu irmão, minha irmã, tem luta, não perde o foco. Deus não está em crise. Porta se fechou, não se desespere. Está chovendo um canivete lá fora, não se desespere. Eu falei ontem aqui que Pedro não se desesperou porque ele tinha uma palavra de Jesus, a palavra que ele ia envelhecer, e ele olhou para ele e disse, eu não estou velho, então não se cumpriu, eu não vou morrer dessa forma. O apóstolo Paulo está ali no navio, uma tempestade, mas ele tinha uma palavra de Jesus, a palavra que ele ia chegar a Roma. E nada ia impedir. Qual foi a palavra que Deus deu para você? Onde Deus disse que você ia chegar? Qual é a promessa de Deus para a tua vida? Se você fala assim, pastor, eu não me lembro, pede para Deus relembrar. Pastor, eu não tenho, tem alguma coisa errada. Deus tem uma promessa para a tua vida, para cada um de nós. Deus tem um propósito, tem uma promessa. Então busca. Se joga num lugar sozinho com Deus e não sai de lá enquanto você não tiver convicção de qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Senão você vai ficar dando tiro para todo lado, sofrendo fora do propósito de Deus, e Deus não quer isso para você. O apóstolo Paulo não perdeu o foco. A tribulação não fez com que o apóstolo Paulo perdesse o foco. O grande problema da ansiedade é que você tira os olhos de Deus e coloca num problema. É por isso que Pedro diz que, lançando sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, devemos ser vigilantes. A ansiedade é pecado porque a ansiedade faz com que nós desviemos o nosso foco, o nosso olhar de Jesus e passamos a focar nos problemas. É aí que está o perigo. É aí que nós cometemos erro. A tempestade, o desespero, o caos não fez com que o apóstolo Paulo desviasse o foco. Ele não perdeu o foco da missão. Ele não perdeu o foco do que Deus tinha para ele. Ele seguiu firme. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, não perde o foco, não. Está doendo? Confia em Deus. A porta fechou? Confia em Deus. Está faltando o básico? Confia em Deus. Quem te disse que o fato de você servir ao Senhor, você não vai passar por circunstâncias difíceis? Às vezes Deus permite isso, Deus permite a escassez. Não é porque você está em pecado, não, é porque Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar a depender dEle. Ele quer saber como é que está o teu coração. Servir a Deus quando está tudo bem é muito bom. Mas quando as coisas saem do controle, como é que você serve a Deus? Como é que você se porta? Você tira o foco de Deus e começa a focar nos problemas? Não foca nos problemas, não. Não perde o teu olhar, não perde o foco. O apóstolo Paulo não perdeu o foco. O navio estava à deriva.
batendo em pedra, se despedaçando. 275 pessoas desesperadas. Enquanto ele, ao passo em que ele estava dormindo, descansando, tendo visão, recebendo a visita do Senhor, recebendo a visita do Senhor, enquanto tudo estava acontecendo. Ele estava sendo visitado, ele não perdeu o foco. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Ele continuou pregando a palavra. Ele continuou cuidando, ele não perdeu o foco da missão. Ele não tirou o foco de Jesus. Não permita que o teu sofrimento, que a tua dor, faça você perder o foco. Lutas passam, irmãos, mas a promessa do Senhor, não. Pede para Deus, Senhor, me ajuda a não perder o foco. Me ajuda, Senhor, a não permitir que as lutas me afastem de Ti. Faz essa oração. Me ajuda, Senhor, para que os acontecimentos ao meu redor ou ao meu derredor não façam eu perder o foco de Ti. Deus tem algo para você, meu irmão. Deus tem algo para você, minha irmã. E você está debaixo de uma promessa de amor, de cuidado. Romanos capítulo 12 vai nos ensinar algo muito poderoso. Romanos capítulo 12 vai nos ensinar, dizendo que nós devemos ser pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É isso mesmo. Ser paciente, perseverante. Sede paciente na tribulação e perseverantes na oração. Então nós devemos ter essa consciência de ser perseverante na tribulação, paciente na tribulação e perseverantes na oração. Tiago 1 diz que nós devemos ter grande gozo o fato de passarmos por grandes provações, porque as provações, elas servem como instrumento de Deus para moldar o nosso caráter. As provações servem como instrumento de Deus para nos levar ao processo de maturidade. As provações servem como instrumento nas mãos de Deus para nos levar a alcançar o que Ele tem para as nossas vidas. Então, Romanos 12 diz isso. Sede zelosos, verso 11, no trabalho do Senhor, perseverante, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. O que ele está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que você não pode permitir que as tribulações, que as lutas te façam perder
o foco de Deus. Não perde o foco. Não perca o foco. Não permita que as tribulações, que as lutas te afastem de Deus. Não permita, em nome de Jesus, que a dor, que o sofrimento te afaste de Deus. O que Deus tem para você será seu. Você não pode parar. Eu estava nessa madrugada pensando nessa palavra e nem sei se existe essa palavra no nosso dicionário. Mas sabe, irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres imparáveis. Nada pode nos parar. Nada pode nos parar. Eu quero nessa manhã falar para você, você não pode parar. Eu sei que há pessoas aqui, eu sinto isso no meu espírito, que está pensando em desistir, que já pensou em parar. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você está a alguns passos. Mas você precisa ser perseverante na oração. Seja paciente na tribulação. Ah, pastor, mas eu não tenho. Peça para Deus. Ah, pastor, mas eu não aguento mais. Aguenta. Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 10 diz que Deus não permite nem tentação, além do que somos capazes de suportar. Tá difícil, pastor? Peça para Deus. Tá doendo, pastor? Peça para Deus te dar casco de tartaruga. Estou sem força, Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Não consigo andar, se arraste. Não consigo ver saída. Não se desespere. Peça para Deus discernimento. Deus é fiel. Deus é fiel. Grande é a fidelidade do Senhor. Não desista em nome de Jesus. Você tem que ser imparável. Mas olha o segredo. Sede paciente na tribulação e fervorosos na oração. O problema é que você comete aborto espiritual. Como que se comete aborto espiritual? Você começa a orar, você começa a pedir, mas aí parece que a bênção está demorando a chegar, você para de orar. Quando eu me converti, eu comecei a orar por minha mãe e pelo meu pai. Já fazia quase 10 anos que orava
e nada havia acontecer. E de vez em quando eu parava de orar e minha esposa dizia assim: meu bem, não pare de orar. Vamos continuar orando por sua mãe. Desiste não. 10 anos depois, na nossa casa, depois de viver uma crise, ficar possessa 3 dias, aí em Marília, a minha mãe se converteu. Meu pai 2 anos depois se converteu. Se eu tivesse desistido de orar, eu não teria visto a minha mãe morrer como serva do Senhor. O problema é que você começa a orar e você não é perseverante. Começa a buscar e desiste. Desiste não. Deus é fiel. Ah, pastor, mas está demorando. Não é que está demorando. Você não está entendendo. Deus não está preparando para você, o céu não está em crise. Deus está te preparando, Deus não está preparando algo para você. Deus está preparando você para que você receba algo que já está preparado para você antes de você existir. Eu quero orar com você. Quero pedir a Deus por você. Quero pedir que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor te dê graça. Mas pegue esse texto, rumina nesse texto. Leia hoje, capítulo 27 de Atos. Se quiser, começa no 26 para você entender a história. E veja com o apóstolo Paulo. 13 dias, sem ver o sol, sem a lua, sem escuridão, na escuridão. Navio à deriva, tempestade. 275 pessoas em volta dele desesperada. Esvaziando o navio indo contra as rochas, se despedaçando. Mas enquanto isso, ele foi capaz de deitar, dormir e receber uma visitação do Senhor. Se levantar, versículo 21, e reanimar aqueles que estavam desesperados, e fez até uma ceia. Paulo não desistiu. Paulo não perdeu o foco. Por que você quer resistir? Porventura a sua luta está sendo maior que a de Paulo? A tribulação que você está passando está sendo maior do que a dele? A dor que você está sofrendo está sendo maior que a dele? A rejeição que você está sofrendo está sendo maior que a dele? A necessidade que você está passando está sendo maior que a dele? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, ele fala: até o presente momento passamos fome, sede, apanhamos, fomos presos, considerados como escória. Todavia não desisti. Ora, se o apóstolo Paulo, sendo um homem de Deus, capaz de falar que as pessoas deveriam imitar a Cristo como ele imitava, ele passou por tudo isso. Por que você está reclamando dessa luta que você está passando aí? Por que você está querendo desistir? Porque o teu esposo não está sendo aquilo que você gostaria que ele fosse. Ore mais, não desista, continue orando. Por que você quer desistir? Porque o filho, a filha,
não está como você gostaria que estivesse? Por que você parou de orar? Por que você quer jogar a toalha? Por que você quer desistir do projeto de Deus só porque aquele chefe, aquele colega de trabalho está encrencando com você? Por que você quer desistir do seu ministério só porque o teu pastor, o teu líder, não te reconhece, não te promove? Por que você quer desistir porque as pessoas não te reconhecem? Por que você está pensando em desistir porque uma porta se fechou? Por que você está pensando em desistir porque a esposa não está sendo aquilo que você gostaria que ela fosse? Faz isso não. Seja você. Muda você. Quando eu tinha uma casa de recuperação, tinha uma placa escrita bem na entrada: nada muda se você não mudar. A bênção que você quer só virá quando Deus vê em você o processo de mudança que Ele quer. A bênção de Abraão durou 25 anos. Não foi porque Deus era incapaz. Foi porque Ele não permitiu que Deus tratasse do caráter dele. Até que Deus o ajustou. E um ano depois. Mas durou 24 anos para cair a ficha. Há quantos anos você está aguardando? Cai de boca no pó, fala: Senhor, eu me entrego. Meus temores, minha falta de paciência, meu temperamento, meus medos, minha impaciência, minha ansiedade estão me afastando do Senhor. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã. Ele é fiel. Ah, pastor, mas está doendo. Eu fui desprezado. Quem foi mais desprezado, você ou o apóstolo Paulo? Ah, pastor, só estou apanhando. Quem mais apanhou foi você ou o apóstolo Paulo? Lembra de Atos 16? Algemado, preso, depois de pregar o evangelho, hein? Só porque ele expulsou o demônio de uma mulher, foi para a prisão. Reclamou não. De madrugada ele começa a adorar o Senhor, ele e Silas. Quem sabe está faltando adoração. Seja perseverante, meu irmão. Deus te chamou, seja perseverante, minha irmã. Deus te chamou e Ele vai te sustentar, não tenha medo. Mas não perde o foco da missão que Deus te deu. O navio que Paulo estava se arrebentou. Ele teve que nadar para uma ilha, enquanto catava graveto, quando tudo parecia que já era desgraça suficiente. Ele é picado por uma víbora mortal. Quando parecia que toda a luta já era o suficiente, vem mais uma. Você já viveu um tempo assim? Uma luta sequencial. Você sai de uma, vem outra, sai de uma, vem outra, sai de uma, vem outra. A hora que você quer se levantar para se aprumar, você leva uma paulada na moleira. Levanta, meu irmão, em nome de Jesus. Deus é contigo, se levanta em nome de Jesus. Fala para Deus. O Senhor está permitindo, eu estou aqui, Senhor.
Desiste não. Os espectadores ficaram ali, esperando Paulo cair. Ele estava catando graveto para aquecer os miseráveis. Quando ele é picado por uma víbora, fica todo mundo olhando, esperando ele cair estribuchado, morto. Mas a Bíblia diz, está lá, Atos 27, que ele chacoalhou a serpente e jogou no fogo. E o veneno não fez efeito nenhum nele. Ei, a serpente picou? Você tem promessa de Deus. Pisará em serpentes, escorpiões e mal nenhum te fará. O fato de você servir a Deus não significa que você não vai ser picado por uma víbora. Às vezes as serpentes estão do nosso lado. Às vezes tem gente do teu lado. Você está ajudando, mas está torcendo para você cair. Você se estribuchar no chão. Mas Deus não. Paulo jogou a víbora no fogo. E as pessoas começaram a ver ele de maneira diferente. Todas as vezes que você passa por uma tribulação, sem reclamar, sem desfalecer, você glorifica o nome de Deus. Aqueles que estavam ali aguardando a queda, agora ficaram abismados, porque ele não morreu, ele não caiu. E aí ele ora pela pessoa que era responsável pela ilha. Ele começou a orar por todo mundo que estava enfermo. Deus tinha levado Paulo para aquela ilha para cumprir uma missão. O navio foi se arrebentando, mas chegou. Quem sabe Deus está te levando, está permitindo essa luta. É porque Ele tem um propósito. Toda luta tem um propósito, toda tribulação tem um propósito. Deus não perdeu o controle. Mas não desista. Não desista. Quero orar por você. Quero colocar a tua vida, o teu ministério, a tua família aos pés do altar do Senhor. Dizer que Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Eu comecei dando esse testemunho, dizendo que Deus me trouxe à memória que há 10 anos atrás, fevereiro de 2013, eu estava no olho de um furacão. Estava indo tudo muito bem, de repente as coisas começaram a desandar. Começou a vir uma luta atrás de outra. Eu não sabia, mas Deus queria que eu avançasse. Deus estava permitindo aquela luta lá naquela comunidade onde eu estava, porque Deus queria que eu vivesse algo sobrenatural. Mas eu estava na zona de conforto. Quando você está na zona de conforto, você não quer viver algo diferente, porque você tem medo, você tem temores. Se Deus não tivesse permitido aquela tempestade em 2013, hoje eu não estaria aqui. Eu não teria nenhum dos livros, dos 7 livros que Ele já me deu para escrever.
e não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Mas Deus permitiu uma tribulação, uma situação que uma porta se fechasse, porque Ele tinha uma outra escancarada grande na minha frente, mas eu estava na minha zona de conforto. Todas as vezes que Deus tem algo para você viver e você não se move em direção ao propósito que Ele tem para a tua vida, Ele vai permitir uma tempestade, uma luta, mas Ele não vai te deixar morrer. Essa luta não vai te matar. Eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero que você ouça um louvor. Vou colocar aqui um louvor para você ouvir. E esse louvor fala justamente sobre isso. Você não vai parar. Você não pode parar. Sabe por quê? Porque tem uma ordem de Jesus. Ouça esse louvor. E depois eu quero orar por você. Ouça esse louvor. Pois eu quero orar por você. Fecha teus olhos e ouça esse louvor. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo.
Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa manhã. Dizer em nome de Jesus, você não vai parar. Hoje, 10 anos depois, eu estou aqui testemunhando para você. Estou dizendo para você que aquela luta que eu sofri em fevereiro de 2013 está servindo hoje para eu testemunhar para você. Se eu não tivesse saído da zona de conforto, eu não estaria vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Eu não teria conquistado tudo que eu conquistei até hoje. Então eu não posso parar. Eu quero declarar em nome de Jesus que você não vai parar. Mas você não pode abandonar o barco. Não abandone o barco. O apóstolo Paulo disse: senhores, comam, permaneçam firmes. Apesar das perdas, ninguém vai morrer, porque Deus está no controle. Eu quero ser profeta do Senhor na tua vida hoje e dizer que você não vai abandonar o barco. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Porque Deus não desistiu de você. Ele não vai desistir de você. E daqui a algum tempo, você vai estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Você vai estar testemunhando. E o teu deserto vai servir para ressuscitar o sonho de alguém. Porque você é imparável. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai chegar. Essa luta vai passar em nome de Jesus. Quero orar com você. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã apresentar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, que está aqui me acompanhando nesta live, mas quero apresentar também a vida daqueles que posteriormente irão assisti-las, ou irá assisti-la. Eu quero ser profeta do Senhor na vida desse meu irmão e da minha irmã, e dizendo que ele não vai parar em nome de Jesus. Eu quero chamar à existência o propósito que o Senhor tem para a vida deste teu servo, tua serva. E dizer em nome de Jesus que por maior que seja a luta que ele está enfrentando, o Senhor não desamparou. Pai, eu quero pedir ao Senhor a mesma capacidade, a mesma resiliência que o Senhor deu aos teus servos do passado, como o apóstolo Paulo, de não desistir, de não perder a expectativa, não perder o foco da missão diante da tribulação. Eu profetizo em nome de Jesus que esse teu servo, a tua serva, não vai desistir. Eu profetizo em nome de Jesus que este homem, essa mulher não vai parar em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que as tuas lutas não são maiores que a tua fé. Que esse desespero não vai te fazer parar. Que a tempestade não vai te fazer parar. Que a circunstância não vai te fazer parar. Que a escassez não vai te fazer parar. Que o abandono não vai te fazer parar. Que a rejeição não vai te fazer parar.
que o desprezo sofrido não vai te fazer parar, ninguém vai te fazer parar. Eu profetizo em nome de Jesus que Satanás não vai poder te fazer você parar. Eu declaro em nome de Jesus a bênção do Senhor para a tua vida. Eu declaro a bênção do Senhor para a tua saúde. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu declaro o poder de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que pelo Espírito Santo de Deus estar contigo, te fortalecendo. Eu oro para que o Senhor dê ordem aos teus anjos, e assim como Jesus foi servido pelos anjos, após 40 dias de deserto, teve fome, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos. Eu declaro agora que todas as vozes que diz que você não é capaz, cesse agora em nome de Jesus. Toda voz que declara que você não é capaz de suportar essa dor, eu repreendo ela agora em nome de Jesus. Eu declaro que essas vozes se calem. Eu declaro que essa voz que diz que você não vai chegar lá, eu declaro ela calada agora em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que nem as tuas fraquezas, nem as tuas limitações vão te fazer parar. Porque o amor de Deus é maior do que os teus limites. O amor de Deus é maior do que as tuas fraquezas. O amor de Deus é maior do que os teus temores. Eu profetizo em nome de Jesus que o amor de Deus é sobre a tua vida. E essa voz do inferno que está dizendo que Deus não te ama, não se preocupa com você, não se importa, eu dou uma ordem que ela cesse agora em nome de Jesus. Abençoa tuas finanças, tua saúde, tua família. Eu profetizo em nome de Jesus o favor do Senhor sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai parar. Eu declaro que esse olhar está voltado para Jesus. A voz do Senhor é mais importante para você. Em nome de Jesus. Creia, meu irmão, minha irmã, que Deus te ama, viu? Que Ele não desistiu de você. E que a luta que você está passando não está oculta aos olhos dele. Deus não perdeu o controle. Essa dor vai passar, essa rejeição vai passar. Eu finalizo esta minha live profetizando a bênção do Senhor, dizendo que você não está sozinho, que você é amado por Deus, você é amada por Deus. Que apesar das lutas, Deus não desistiu de você. Vou ficar aqui mais um tempo com o Pai nesse lugar tão lindo. Não dá vontade nem de sair daqui. Mas se Deus quiser, até terça-feira, todos os dias pela manhã, após o meu tempo de oração com meus pastores, com meus colegas pastores, eu vou estar aqui fazendo essa live. Quero pedir a sua oração. Estou com um projeto diante de Deus, já falei para você. De todos os dias, ore. Está surgindo um projeto muito grande, para que a gente possa alcançar muitas vidas. Pedir para Deus. Quero alcançar muitas vidas através das redes sociais, de programas gravados e ao vivo. Ontem aquela live que eu fiz alcançou mais de 300 pessoas. Eu sei que hoje vai alcançar muito mais e você pode ajudar. Não é porque eu quero público, não.
é porque eu quero que essa palavra que Deus tem me dado chegue a muitas pessoas. Sabe por quê, querida? A maior estratégia do diabo é levar as pessoas a acreditarem que Deus não se importa com elas, que Deus não as ama, que se elas passam por lutas é porque Deus se esqueceu delas. Isso é uma falácia, isso é uma mentira do diabo. E Deus me levantou como profeta nessa geração para curar pessoas que estão escravizadas pelo espírito de orfandade, órfãos de pais vivos, pessoas que apesar de estar dentro da igreja, se sentem órfãos de Deus, se sentem abandonadas por Deus, apesar de estar na igreja, se sentem escravizadas e são escravizadas pelas drogas, pelo sexo ilícito, pela mentira, pelo medo. Não são libertas. E Deus me levantou como profeta nessa geração. E já que eu não posso ir a tantos lugares, mas um meio de comunicação. Por isso que eu pedi para Deus. E Deus está me dando uma ferramenta poderosa. Ore. Eu estou fechando uma grande parceria com uma plataforma de TV web. E nós vamos ter 24 horas de programação. Não vou estar sozinho. Eu vou poder ter muitas pessoas, muitos parceiros. Eu estou orando. E você pode participar desse projeto. Orando, se doando, contribuindo. Deus está nos dando. Não se assuste, porque em poucos dias você vai receber uma mensagem. Casa Shekinah, webtv.com.br. E Deus está levantando os recursos para adquirirmos equipamentos. Eu já posso falar para você que Deus está levantando os recursos necessários. Você pode participar desse projeto orando, se colocando como um voluntário, divulgando e contribuindo. Deus está nos dando. Eu pedi para Ele. Nós vamos alcançar milhares e milhares de pessoas todos os dias. E eu sei que Deus me trouxe aqui para Gramado, para esse tempo, para esse cenário, como insight daquilo que Ele está fazendo, que Ele pode fazer. Eu decidi começar, eu decidi não esperar chegar o equipamento profissional e de ponta. Eu decidi fazer com a ferramenta que Ele me deu. Tem um aparelho de celular, a qualidade não está tão boa, o áudio não está tão bom, mas olha o cenário. Olha o cenário. O cenário é perfeito, porque foi criado por Deus. Isso é só um insight daquilo que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Eu nasci para isso. E é um desejo do meu coração de alcançar muitas vidas. Deus me levantou como profeta dessa geração para desfazer a falácia do inferno, do diabo,
está dizendo que o fato de você passar por lutas, por tribulações, Deus se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Nada do que você faz ou deixa de fazer vai mudar o amor de Deus. Deus te ama não porque você faz ou deixa de fazer algo. Deus te ama não porque você tem ou deixa de ter algo. Deus te ama não por aquilo que você tem. Deus te ama por aquilo que você é. E você é amado por Deus, é amada por Deus e ponto final. E as lutas que você está passando, a tribulação que você está passando, o desprezo que você está sofrendo, a luta que você está enfrentando, a dor que você está sentindo, não é falta do amor de Deus. Ele está forjando o teu caráter. Ele está te preparando para te entregar algo que já está preparado para você desde a fundação do tempo. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Eu vou finalizar com essa imagem para você e com esse louvor, dizendo para você: não abandone o barco. Você não vai parar. Com esse louvor, com essa imagem, eu vou encerrar essa live hoje. Mas amanhã às 7 da manhã estaremos aqui juntos. Compartilhe essa live com alguém. Você vai chegar. Ouça a voz de Deus. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.